Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos muitas notícias para trazer para vocês e, infelizmente, reviravoltas aí. Dois reforços que estavam encaminhando para serem anunciados com o Vasco acabaram dando para trás. E outro jogador que eu já vi informado para vocês aí que estava tudo certo. Ele fez exames médicos em São Januário, está aprovado. Temos também martelo batido naquela decisão do STJD. Houve julgamento mais cedo e foi decidido que o Vasco, infelizmente, vai ter mesmo que jogar a segunda divisão. Começando falando pelo último tema aí, teve reunião hoje às 11 horas da manhã, inclusive a audiência pública aberta para você poder acompanhar, e por maioria de votos, o plenário do STJD decidiu não aceitar o pedido de impugnação do Vasco. Até julgaram o mérito, mas o Vasco não conseguiu vencer essa batalha aí. E infelizmente o Vasco vai mesmo jogar a segunda divisão. E após a decisão, o Vasco se posicionou de forma oficial em seu site. E eu vou ler para vocês agora o posicionamento do Vasco. Confere aí. Julgamento realizado nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo decidiu não conhecer da ação do Clube de Regatas Vasco da Gama, em que o clube questionou o não funcionamento do VAR no jogo contra o Internacional. Portanto, o tribunal não enfrentou o mérito da ação. A maioria dos julgadores entendeu que não cabe revisão da decisão do presidente do STJD, que nega seguimento à impugnação de partida, nos termos sustentados pelo Vasco, muito embora o relator do caso tenha votado por conhecer da ação. Foi a primeira vez que um clube combateu a decisão do presidente do STJD, que nega seguimento a pedido de impugnação de partida, e por isso não havia jurisprudência sobre o tema no tribunal. Apesar de ciente das dificuldades que seriam enfrentadas, o Vasco lamenta a decisão do STJD, sobretudo por não ter apreciado o mérito de questão inédita no direito pátrio, qual seja as consequências desportivas do uso do sistema do VAR, defeituoso em partida oficial de futebol. Diante do resultado do julgamento, o Vasco informa que analisará cuidadosamente os caminhos a serem seguidos em relação ao tema. Bom, galera, agora vocês acabaram de ouvir o posicionamento oficial do Vasco. Vamos falar aí da situação de reforços. O goleiro Vanderlei e também o atacante Everaldo do Corinthians estavam dando conta de que a negociação estava muito bem encaminhada, mas existiram algumas reviravoltas, e ambas por questões salariais. O Corinthians não quer aceitar pagar parte do salário, não teria problema algum, o Corinthians liberaria o Everaldo para o Vasco, desde que o Vasco pagasse o salário dele integral, e o Vasco não tem condições. O mesmo vale para o goleiro Vanderlei. O Grêmio até topava rachar um percentual do salário, mas o Vanderlei ganha uma grana muito alta no Grêmio, e o Vasco não teve condição de rachar o que o Grêmio queria propor. Inclusive, o empresário do atleta, em contato aos companheiros do Esporte News Mundo, comentou a situação, que a princípio não tinha chegado nada para ele, mas o Vasco negociou diretamente com o Corinthians, e por questões salariais, realmente a situação não andou, e ele ficou sabendo disso ontem à noite. Confere aí o posicionamento do empresário do atacante Everaldo. A gente vê com bons olhos por conta da grandeza do Vasco. Fico feliz pelo interesse, mas não chegou proposta diretamente para nós. O Vasco entrou em contato direto com o Corinthians, mas não chegaram a um acordo. Eles foram diretamente no Corinthians, tentando empréstimo até o fim do ano, mas a conversa não andou. Fiquei sabendo no fim da noite passada. Eu entrei em contato com pessoas do Corinthians que me confirmaram que a conversa não andou. Deve ter sido questão de salário. Os clubes interessados não querem pagar o salário integral do Everaldo, e o Corinthians só empresta com essa condição. Bom, galera, se algumas negociações dão erradas, outras dão super certo. O Vasco acabou de concretizar, inclusive anunciar de forma oficial
a contratação do atacante de 22 anos, Léo Jabá. Ele teve em São Januário hoje para a realização de exames médicos, foi aprovado e agora há pouquinho o Vasco acabou de anunciar oficialmente o seu quarto reforço da temporada. O Vasco já tinha contratado Hernando Zeca e Marquinhos Gabriel e agora o Léo Jabá é o quarto reforço da temporada. O atacante tem 22 anos de idade, foi revelado pelo Corinthians, tem passagem nas seleções brasileiras de base, jogou pouco no Corinthians, foi campeão paulista e vendido ao Grozny da Rússia, jogou uma temporada por lá, se destacou muito, foi vendido ao PAOK da Grécia, onde foi campeão grego, sendo titular e peça importante da equipe, se destacou tanto no final da temporada 2019 que o Porto teve muito próximo de comprá-lo e levá-lo para Portugal, mas a negociação acabou por detalhes não sendo concretizada e na temporada seguinte o jogador teve uma lesão no joelho e está retornando ao Vasco após a lesão, já tem quase 2 anos, para tentar conseguir recolocar o seu futebol em alto nível. Ele vê o Vasco uma grande vitrine e uma ótima possibilidade de conseguir ganhar rodagem e sequência para poder desempenhar o seu bom futebol, já que desde a lesão ele perdeu espaço lá na equipe grega. O jogador chega por empréstimo até dezembro, com os salários, parte dele sendo pago pelo PAOK. Inclusive, ele assinou um contrato de produtividade. Então, Léo Jabá é o quarto reforço do Vasco para a temporada de 2021. E aí, o que vocês acham do nome do jogador? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Falando aí de reforços, ontem o Marcelo Cabo, durante a coletiva, falou muito da importância do Marquinhos Gabriel para ele e para o Vasco nessa temporada e revelou que o jogador está muito feliz. O Marquinhos Gabriel está reencontrando no Vasco a alegria e o prazer de jogar futebol. Fato esse que antes de chegar ao Vasco, já há 5 meses, ele não tinha uma partida oficial e está tendo sequência no Vasco. Confere aí. Primeiro que o Marquinhos está muito feliz no Vasco, isso é que é o mais importante. O Marquinhos, eu converso bastante com ele, é um dos pilares dessa equipe, é um dos jogadores muito experiente, tem sido muito importante para os meninos, para os jovens jogadores, e te ressalto que o Marquinhos está muito feliz no Vasco. O Marquinhos está com alegria de jogar futebol de novo, e ele é um pilar dessa equipe, e ele tem demonstrado isso nos jogos, na bola parada, na sequência de jogos, quando eu coloco ele por dentro, quando eu coloco ele por fora com a perna invertida, é um cara que está sempre disposto a ajudar o Vasco, e a gente está muito feliz com o Marquinhos, ele tem retomado o seu bom futebol, a alegria, né, de jogar no Vasco, e vai nos ajudar muito nessa temporada. Então o Marquinhos tem um início muito, mas muito promissor. Há de lembrar que o Marquinhos não fazia uma partida oficial, já tinha 5 meses quando ele estreou contra o Nova Iguaçu. E está tendo uma sequência. É outro jogador que, quando houver uma possibilidade, a gente vai ter que dar uma parada nele de 1 semana, 10 dias, repaginar ele, entregar ele para a parte científica do clube para que possa me devolva de uma maneira melhor. Mas o Marquinhos é um atleta que eu já o conheço desde a época de Avaí, quando ele tinha 20, 21 anos, né? Então eu acompanho muito bem a carreira dele. É um jogador que eu tenho muita convicção e muita esperança que ele vai dar muita alegria à torcida do Vasco. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar de motivação e vontade de vestir e honrar a Cruz de Malta. Vamos falar agora de Leandro de Sábato e também do atacante Léo Jabá. O atacante, após o Vasco fazer o anúncio oficial, foi até o seu Instagram e deixou essa mensagem para você, torcedor do Vasco. Confere aí. Alegria imensa em poder começar essa nova história. A vida é feita de ciclos e nesse novo desafio não irão faltar garra e empenho para que tudo aconteça da melhor forma. A Cruz de Malta é símbolo de tradição e conquistas. Chego com ganas de deixar a minha marca. Obrigado pela oportunidade. Vasco da Gama. Bom, agora vocês acabaram de ouvir o Léo Jabá. O Leandro de Sábato, em contato com os companheiros do Expresso 1898, quer retornar ao Vasco da Gama. E ele respondeu o seguinte, confere aí. O interesse de voltar está sempre aí. É um clube que amo e tenho muito carinho pela torcida. Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Logo mais, entre 9 e 10 horas, o Dieguinho tá chegando aí com mais um girão de notícias para vocês, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo aqui no canal, o YouTube vai te informar e você vai ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no Vascão. Notícias corretas, bem apuradas, com credibilidade e os melhores comentários, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta abaixo. Tamo junto, valeu, fui!